Primeiramente, bom dia, Débora. Eu sou a Isabela Vidal, estudante do terceiro ano do ensino médio, e nós estamos fazendo um trabalho de educação para a cidadania para falar sobre cidadania, os deveres civis e políticos do cidadão, para tentar orientar também os alunos. Você podia falar um pouco sobre a sua trajetória, sua formação para a gente? Olá, bom dia a todos, parabéns pelo trabalho, aos estudantes também. Vou falar um pouquinho rapidinho sobre a minha trajetória. Sou formada em Direito, fui conselheira tutelar por 8 anos, coordenei a Casa do Adolescente, que é um braço de um CRAS, também dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Fui eleita em 2016 delegada federal dos direitos humanos. Através de alguns projetos, eu levei para Brasília proposta para negros, deficientes, moradores de rua, LGBT. Então, eu tenho vários trabalhos na área social. Trabalhei também na Secretaria Especial dos Direitos Humanos em Brasília, técnica do CIPIA, aqui na nossa região, que é um sistema de informação da infância. Então, tem várias trajetórias nessa área e hoje estou como vereadora aqui dentro do município de Itapeva. Então, a nossa primeira pergunta é: em nosso atual governo, quais são as medidas tomadas para que sejam garantidos os direitos dos cidadãos? Bom, os direitos principalmente fundamentais, né? Seriam moradia, educação, saúde, cultura, lazer. Então a gente sabe que, vamos dar um exemplo, por exemplo, moradia. Nessa gestão foi entregue algumas casas num residencial Morada do Bosque, onde atendeu mais de 1.000 famílias. Então quer dizer que o sistema de moradia está sendo atendido. Postos de saúde, foram inaugurados também aqui no município de Itapeva alguns postos de saúde. Mas eu falo muito que alguns direitos são muito relativos. Que, por exemplo, não adianta ter postos de saúde se não tem médico nos postos. Ter uma estrutura e não ter quem que atenda. Então a gente tem que pensar sempre esses direitos, tem que ser revisto, sempre também reivindicado pela população, que são diversos direitos aí para trazer realmente o bem comum, dignidade para o povo. Certo. Você, como delegada dos direitos humanos, acredita que os cidadãos são realmente iguais perante a lei? Na lei fala que todos somos iguais, né, sem distinção de qualquer natureza. Então deve ser assim. Mas muitas vezes assim falta alguma política pública que realmente dá essa igualdade. A igualdade não significa dar para todos a mesma proporção. Eu vou citar um exemplo para vocês. O idoso ele tem que ter atendimento privilegiado, por exemplo, numa fila, por causa da sua situação física. Então, não tem que ser tratado de forma igual. O deficiente tem que ter uma rampa de acesso. Então, é uma forma de tratar de uma forma desigual, mas para equiparar a igualdade. Então, todos têm que ser iguais perante a lei, mas muitas vezes não tem uma lei específica ou não tem uma política pública dentro do município que mantenha essa igualdade. Sim. Você acredita que falta representatividade feminina no atual cenário político? Muito, gente. Eu acho que as mulheres têm que participar muito mais na política. Aqui dentro dessa Casa de Leis, de 15 vereadores, ainda somos em 3 vereadoras. Mas aqui na região tem muita Câmara Municipal que não tem uma vereadora. Nós somos em 10% em média na política, 90% são homens. E as mulheres têm as demandas delas, as mulheres têm que participar da política. Por exemplo, que eu dou, falar de primeira infância. Quem que vai entender melhor? O homem ou a mulher de falar de primeira infância? Mulher. Então tem muitas políticas públicas que a mulher tem que discutir também. Nós mulheres, somos o maior eleitorado brasileiro. 50 e poucos % são mulheres, mas nem as mulheres estão votando nas mulheres. A mulher ainda é muito vítima de violência. A gente sabe que a cada 5 minutos no Brasil uma mulher é morta por vítima de violência de gênero. Então muitas coisas têm que avançar ainda na questão de mulher, de questão de gênero. Ainda as mulheres ocupam o mercado de trabalho inferior aos homens em cargos de chefia. Então a mulher tem que avançar muito. E isso depende do quê? Das mulheres. A gente não quer ser mais do que os homens, entendeu? A gente quer ter os mesmos direitos. E a mulher ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser um policial militar, ela pode ser uma engenheira, ela pode ser pedreira, ela pode ser o que ela quiser. Mas principalmente também tem que participar da política, porque a política é o bem comum. A política é fazer o bem para as pessoas. Uma praça,
uma rua, o preço do arroz, do feijão, do imposto, tudo isso é decisões políticas. Agora, se não participamos da política, a gente deixa só os homens dominarem. Então a gente tem que ocupar espaço, sim. A mulher só conquistou o direito do voto em 1930. Então a gente tem que cada vez estar ganhando espaço e realmente entrar na política, e agora é a nossa vez, se Deus quiser. Temos que lutar para tirar esse preconceito enraizado da nossa sociedade. Verdade. E, bom, antes, as lutas pelos direitos humanos, eles ocorriam nas ruas, e hoje em dia elas ocorrem por meio do poder legislativo. Como a Câmara aceita a rua e quanto e como a rua influencia nas tomadas de decisão da Câmara? Então, isso é muito interessante, essa pergunta, entendeu? A participação popular, né? A rua, quando se diz, é a participação popular. É muito importante essa participação. Mas infelizmente ainda não está muito. A gente vê aqui nas sessões, vem 3, 4 pessoas. Infelizmente essa participação popular está pequena. Com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, aumentou essa participação popular. As pessoas estão mais comentando sobre política, mas ainda tem que aumentar muito mais. E tem influência sim. Quando a gente faz uma lei com a participação popular, com as ruas que a gente diz, a gente acerta mais, porque a gente vai entender exatamente o que a população quer. Agora, quando a gente faz uma lei que não tem a participação popular, ela pode se tornar uma lei morta, uma letra morta, porque talvez não tenha efetividade, não tenha participação, então a gente realmente não vai saber qual é o anseio da população. É preciso saber as necessidades também. Com certeza. Bom, agora a nossa última pergunta. Quais políticas de gênero, classe e raça estão sendo elaboradas na Câmara a fim de garantir os direitos da população? São diversas. Eu fiz aqui até uma relação de algumas que eu apresentei aqui na Câmara Municipal. Eu entrei no ano passado, no meu primeiro mandato, e eu coloquei algumas que eu fiz em relação ao gênero, classe e raça, né? Então, Outubro Rosa, nós temos algum movimento de Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Tem sempre ações, mas foi bom colocar na lei, porque se qualquer governo que entrar, vai ter que ter ações em relação ao câncer de mama e colo de útero para a mulher, tá? Também a questão do protagonismo juvenil. Eu acho super importante vocês participarem. Eu criei um projeto de lei, o Parlamento Jovem, o ano passado aqui na Casa de Leis, onde tinha jovens vereadores. Eles eram treinados uma vez por mês, cidadania, tá? Não eram treinados para ser vereadores, mas cidadão, entendeu? Cidadão crítico, consciente. Então era um de cada escola, eles participavam de uma oficina. No final do ano, eles elegeram quem eram os vereadores, a mesa, quem era o presidente, e eles apresentaram proposituras, requerimentos, pedido dos bairros, projeto-lei. Foi muito legal. E alguns projetos deles foram usados dentro do município de Itapeva. Eles foram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo visitar, conhecer toda a história. Então realmente é formar cidadão. Achei muito importante isso também. Outros projetos que eu fiz, por exemplo, de Libras, o Dia Municipal de Libras, fizemos uma caminhada com a Escola Dom Silvio, assim eles entrevistaram em Libras, quase ninguém sabe a língua de sinais. Então a gente viu a dificuldade, muitas vezes, de um adolescente surdo-mudo para comprar um sorvete. Não consegue, porque não consegue entender a pessoa que está atendendo. Então isso é de suma importância. Eu fiz também a Semana Municipal de Combate à Violência à Mulher. Foi o ano inteiro também de trabalho. Nessa semana nós capacitamos agentes de saúde, trouxemos palestrantes de fora, e com isso vai ser criada agora a Casa de Apoio à Violência à Mulher. Porque existe abrigo para a criança. Se a criança sofre vítima de violência, tem um abrigo. Mas se a mulher sofre violência, não tem para onde ir. Então ela apanha, ela faz o BO, ela vai voltar para casa, vai apanhar de novo, vai apanhar até mais ainda. Então não tem aonde ela ir, não tem aonde ela recorrer. Daí ela continua naquele ciclo de violência. Então tem vários. Eu teve um projeto que é simples, que fala assim: junte o cocô do seu cachorro. O que quer dizer isso? Aqui em Itapeva nós temos uma entidade chamada Luz da Visão, para deficientes visuais, lá na Vila Aparecida, que atende toda a região. Lá eles fazem caminhada. E lá o pessoal solta muito cachorro e fazem cocô na rua. E a bengala que eles usam para se locomover, depois eles guardam na bolsa. E muitas vezes eles passam por cima de cocô, depois colocam na bolsa e nem sabem disso, sujam-se tudo. Então a pessoa que vai passear com o seu cachorro, né, cate o cocô do seu cachorro, e não é nem de cachorro de rua, era cachorro mesmo da vizinhança. E com essa mobilização diminuiu muito, a rua ficou muito mais limpa. Então são pequenas ações, entendeu, que a gente consegue atender as pessoas. Sinal sonoros no semáforo também. A gente que
que já não tem problema grave de visão, já é difícil se locomover no centro da cidade para passar um sinal. Pense bem quem não enxerga. Como que vai ser? Então, com o sinal sonoro, apita um barulho, ele vai saber a hora que ele pode passar. Também foi um pedido que eu fiz, falaram que ia instituir, mas até agora não está instituído no município de Itapeva. Então, vale, aumento do jovem aprendiz, de emprego, eu acho que emprego é dignidade para o povo. O jovem precisa ter a oportunidade do primeiro emprego. Muitos em cidades pequenas se formam, acabam indo para cidades grandes. Então, assim, são várias políticas públicas que algumas, graças a Deus, estão sendo instituídas. Outras estão pedidas ainda. Então, muita coisa tem que se fazer. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma aqui. Projeto Infância Sem Pornografia. No cinema também passar um vídeo que oriente também não passar coisas pornográficas para a criança. Esse Infância Sem Pornografia foi nas escolas municipais de Itapeva, que a gente viu aí uns kits rodando no Brasil aí, que tinha algumas coisas de pornografia para criança. Então aqui em Itapeva está proibido esse tipo de material. E também assim ajudar, por exemplo, a comunidade quilombola, as comunidades mais carentes, com políticas públicas. Então esse trabalho eu estive de perto também com as comunidades. Então acho que é em geral, né? Você fazer o bem, fazer uma política verdadeira, uma política honesta, isso realmente é política. Tá? Agora a gente sabe que o cenário brasileiro, a política, assim, eles veem o político tudo na mesma vala. O político não presta, o político não trabalha. Mas tem gente sim que trabalha, tem gente que pensa no povo, que realmente luta para ter uma sociedade mais igualitária. Mas muitas vezes a população acaba não enxergando, né? Acaba não enxergando. Mas é a hora da participação popular. Na hora de vir, na hora de ver quem está fazendo, ver quem está trabalhando, participar das sessões. É passada também via web. Não deu tempo de vir na Câmara Municipal? Assista pelo sistema web, tem o site da Câmara que aparece as proposituras de quem está fazendo, quem não está. Então tudo isso é participação popular. Muito obrigada por receber a gente, Débora. Muito obrigada por tudo. Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe a todos.